Olá, estrelas! Eu sou Solange Prado e hoje é com muita alegria que eu estou aqui para falar com vocês sobre as sementes de amor e os segredos de algumas sementes de amor. Antes de falar do tema de hoje eu vou falar como é que está o seu magnetismo. Hoje é uma pergunta assim, como é que está o seu magnetismo? E antes de falar sobre esse tema, eu quero falar sobre a ONG da Rádio Mundial, a ONG ProCães, que tem aproximadamente 280 cães, que são anjos de 4 patas, aguardando por um humano de estimação. É sempre bom a gente lembrar que esses animais, eles nos amam incondicionalmente. Você vê na rua aqueles mendigos, aquelas pessoas que às vezes são catadores e que são extremamente importantes para a sociedade, né, os catadores, e às vezes alguns deles têm 5, 6 cães. E eles estão gordinhos, os cães. Todo mundo ajuda. E o próprio andarilho, ele sempre cuida bem dos cãezinhos deles. Às vezes, eles estão andando na rua, tá calor, alguma coisa assim. Eles colocam 2, 3 em cima da carroça e 1 ou 2 vai andando com eles na rua. Porque o cachorro não conhece dinheiro, ele conhece amor. E eles amam quem tá limpo, quem tá sujo, quem é corrupto, quem é bom, quem não é tão bom. E uma das grandes coisas que a gente pode falar hoje no programa, quando a gente vai falar de magnetismo, é que os animais, eles têm esse magnetismo do amor. Porque o amor é a força magnética mais incrível do planeta. E quando você vê e você sente esse amor pelos animais, você sente o magnetismo. Porque mais que 1000 palavras de a gente ficar falando, é você sentir. Ninguém consegue convencer você de uma coisa ao contrário se você sentiu. Se você sentiu, ninguém consegue demover você e mudar sua ideia com relação a alguma coisa. É por isso que a gente fala, fique em contato com seu coração. Né? Vê bem o que você está sentindo, o que você está pensando, porque tudo, amigas estrelas, gera magnetismo. Tudo é pensamento. O pensamento é tudo. E tudo gera magnetismo. E hoje eu vou falar umas histórias muito interessantes sobre o magnetismo. O magnetismo é pensamento. E tudo que você pensa gera energia. Pode ter certeza, amigas estrelas, amigos estrelas, que quando você sente alguma coisa, quando você vibra um pensamento para alguém, um pensamento de saudades, de bem-querência ou de bondade, ou um pensamento de uma revolta, uma mágoa, um rancor, isto vai chegar na pessoa. Vocês podem ter certeza disso, que ele chega. Mas antes de sair de você, ele inunda você, amiga estrela, com aquele magnetismo, aquela energia, aquela emoção, aquele sentir. Primeiro ela inunda você, porque você produz. E depois ela chega no outro. Se o outro vai receber ou não, se vai ser atingido ou não, também depende muito da vibração que a outra pessoa está. Não, existem pessoas que logo cedo, de manhã, já levanta, ó dia, ó céus. E tem pessoas, como a veterinária dos meus cachorrinhos, que ela sempre tem uma palavra de energia, de luz. Hoje mesmo ela mandou bom dia para mim. Ela disse, bom dia, que o dia seja iluminado, que tenha muita luz, um dia de brilho. Então tem pessoas que são assim. E essa, a veterinária, que é a veterinária dos meus cachorrinhos, a Carolina, a Carol, ela é um amor. Meu cachorrinho teve problema na escolinha, ele caiu do brinquedão e rompeu um ligamento da perninha, né? E ele é um chihuahua da perninha bem curta. Eu tenho muito conforto de levar o meu cachorro para uma pessoa que tem esse tipo de energia, né? Sabe que mãe de cachorro, as mães dão trabalho, né? Então eu não digo que eu não dê trabalho.
Nós que amamos assim e sabemos que os nossos cãezinhos, os nossos filhos, os filhos mesmo que são da raça de ser humano, né? Mexer com os nossos filhos é complicado. E a gente, como mãe, às vezes fica muito aflita, né? A gente dá trabalho também para os veterinários, não é, amigas estrelas, amigos estrelas. Mas o importante é essa questão do magnetismo. Então, você tem uma sintonia com determinadas pessoas que você sabe que você pode contar com aquela pessoa, com aquela energia, com aquela competência, não é? E falando de magnetismo, quando a gente não está legal, a gente atrai, nós estamos com um magnetismo negativo, a gente também atrai obsessores, energias que estão vagando, energias ruins. E por que eu falo tudo isso? Eu falo sempre aqui na rádio que os meus ouvidos é o que estão mais perto da minha boca, porque muitas coisas que eu venho falar são coisas que eu vivi, são histórias que eu procuro sempre transformar em mim. E eu já comentei com vocês que eu tive um divórcio traumático porque eu ainda amava e aí eu fui traída e aí terminou o relacionamento. Então, durante um longo tempo, isso já tem 3 anos, eu passei fazendo um trabalho comigo para não ficar rancorosa, para não ficar revoltada, para não ficar magoada. E durante esse trabalho, eu pensava coisas, eu pensava cenas e isso criava telas mentais, né? Porque a outra pessoa já foi. A outra pessoa partiu, está com a vida dela, seguiu o caminho. E eu tinha ficado ainda com aqueles pensamentos, pensando, um tal dia, talvez naquele dia eu tinha sido traída. Como que pôde ter feito isso? Ó dia, né? Ó céus. E o amor, ele é uma força que é uma grande prova. Então, quando eu gerava esses quadros de lembranças que ficava na minha memória, é como se você faz uma pintura. Aquele quadro daquela cena de um dia, que talvez, quem sabe, aquele quadro que você gerou, ele vira uma tela mental e aquela tela mental, olha que incrível, que você imaginou, pensou, magnetizou, construiu a cena na sua cabeça, ela acaba te auto-obsediando. Não precisa nem você pegar obsessores ao longo da vida, dos caminhos, dos lugares que você vai, alguém que te vibra, inimigos do passado, nem precisa disso. Eu mesma estava me auto-obsediando. Então, eu fiz todo um trabalho para me libertar disso. E por que eu falo tudo isso para vocês? Porque quando eu passo, quando eu sinto, quando eu me liberto, quando eu sei, porque eu senti, eu venho aqui, eu dou o meu testemunho. Não é que eu li em algum lugar, ouvi, alguém falou, qualquer dogma, Não, eu senti, eu superei, e aí eu venho dar o meu testemunho para vocês. E eu sempre comento, eu sempre trabalhei na área de vendas, né? E estou aposentada há pouco tempo. E eu falo assim, o maior vendedor é o testemunho. Por isso que as igrejas evangélicas crescem muito. Porque é o testemunho, é a verdade da pessoa. E quando você está na sua verdade, não há quem tire você da sua ideia. Por isso eu falo, não discute religião, não discute time de futebol, não discutam essas coisas, porque é a verdade da pessoa que ela sente. Ela gosta de ver aquele time jogar, ela gosta de ir naquela igreja, ela gosta e se simpatiza e acredita na ideia daquele político. Você não vai conseguir fazer eu mudar de ideia com relação à vivência do amor, do magnetismo, de superar, de eu ter conseguido pular essa onda. E eu falo tudo isso porque nós temos que respeitar todas as forças que nós temos dentro da gente. E uma vez, uma família, tudo isso falando de magnetismo, uma família chegou para o Chico Xavier, uma família muito rica. Eles tinham um diamante que era o diamante mais caro do mundo, de valor incalculável, e ainda tinham muitas joias. Então, eles chegaram para o Chico Xavier, foram fazer uma visita para o Chico,
E o Chico entendeu e viu a situação daquela família e falou: vocês têm que fazer o evangelho no lar. Porque, gente, para se livrar dessas energias que a gente mesmo cria, para se livrar de inimigos do passado, de obsessores, de vícios, né? Vício de comer, vício de jogo, vício de sexo, vício de falar mal dos outros, vício de ser crítico demais, os vícios, aquilo que não é nobre. Nós precisamos de uma ajudazinha. A gente entra sozinho, a gente se atola, mas para sair a gente tem que ter uma mãozinha amiga que nos puxa. E eu faço evangelho no lar. E essa família foi consultar o Chico. E o Chico viu que eles estavam precisando e falou: olha, vocês vão fazer o evangelho no lar pelo menos uma vez por semana, todo dia no mesmo horário. E vocês podem fazer em casa, amigas estrelas. Você pega um copo d'água, senta, pede para Jesus te amparar, fala alguma coisa boa ou abre o evangelho segundo o Espiritismo, lê uma partezinha pequena, aproveita aquele ensinamento, pede para fluidificar a água e depois agradece e bebe aquela água. Você não precisa de ninguém porque nós somos deuses. Nós temos Deus dentro da gente. O Yuri Gagarin, quando foi para a Lua e voltou, ele disse assim: eu fui até a Lua, eu vi a Terra da Lua, a Terra é azul, mas eu não vi Deus. Não viu Deus porque não olhou para dentro de si. Porque Deus esteve dentro dele e dentro de nós o tempo todo. Então, é fazer o evangelho no lar. Ele recomendou que essa família muito rica fizesse o evangelho no lar durante 6 anos. E disse assim: depois de 6 anos, eu vou dar um presente para vocês. E a família fez. Durante 6 anos, todo dia, um dia determinado da semana, sempre no mesmo horário. Por que sempre no mesmo horário? Porque a hora que você faz essa disciplina, vem do plano espiritual toda uma equipe para amparar você e começar a trabalhar, proteger sua casa, proteger você, proteger os teus, proteger seus animaizinhos, proteger você de ataques, ajudar você a superar os vícios. Às vezes você abre o evangelho, a mensagem é todinha para você. E tem uma outra pessoa, às vezes junto com você, uma outra pessoa da casa, que diz assim, o assunto da outra pessoa é totalmente diferente, mas esta é a magia do amor de Jesus, né? A pessoa ouve e diz assim: não, esse foi para mim, foi todo para mim. As questões são diferentes, mas as palavras chegam com uns encantamentos diferentes, porque falam de uma forma diferente, multifatorial, multidimensional, a cada coração de uma forma especial e diferente. E a família fez durante 6 anos. E no último dia do 6º ano, eles fizeram o evangelho e ficaram esperando até meia-noite o presente. Não aconteceu nada e eles foram dormir. Na manhã seguinte, a hora que essa família acordou, um ladrão tinha entrado na casa e tinha levado este diamante de valor incalculável, tinha levado todas as joias que estavam no entorno desse diamante, e eles ficaram desesperados. Falou: puxa vida, o Chico Xavier disse que a gente ia ganhar um presente. E o ladrão entra na nossa casa e leva o nosso diamante de valor incalculável. Se vocês procurarem no YouTube ou no Google, você colocar diamante de valor incalculável, vocês vão achar a história desse diamante. E eles foram até o Chico Xavier. Então eles chegaram lá: Chico, você falou que ia nos dar um presente, e essa noite o que aconteceu foi que foi o 6º ano do evangelho e levaram todas as nossas coisas, levaram o nosso diamante de valor incalculável. Qual é o presente? E o Chico respondeu: esse era o presente. Mas como assim? Em torno daquele diamante existia um magnetismo, existia uma energia, existiam fluidos, forças negras que fizeram que por onde esse diamante passou, houve suicídio, sequestro, morte, traição, vingança, cobiça.
avareza. E esse diamante carregava tudo isso. E associado a essas energias, produtores dessa energia, geradores dessa energia, tinha 100 obsessores. Vocês sabem, né, amigas estrelas, amigos estrelas, que o obsessor, ele se alimenta da energia que a gente gera. E um obsessor, ele pode ter 600 espíritos associados a ele, 1000 espíritos, um só. Então, se tinha 100, você consegue calcular, amigas estrelas, o número de obsessores que tinham ali, para infernizar as pessoas, para fazer tudo não dar certo, para fazer com que a pessoa não tenha paz, não seja feliz, que seja uma pessoa que tenha depois síndrome do pânico, depressão, vai à loucura, se suicida, nada tá bom, nada é suficientemente incrível. Então, o Chico falou, e ao longo dos 6 anos, nós conseguimos doutrinar vários obsessores que acompanhavam esse diamante, que era o diamante o diamante mais caro do mundo, aliás, é de valor incalculável. Então, ele disse assim, mas 28 obsessores não quiseram aceitar a doutrina, não quiseram se melhorar, não quiseram se libertar, não quiseram levar a sua falange, né, para as escolas do plano espiritual, não aceitaram nada durante esses 6 anos de evangelho. E por causa desses 28 obsessores, nós tivemos que permitir que o ladrão entrasse e levasse esse diamante com essa energia toda embora. A família ouviu, se despediu e foi embora atrás do diamante, atrás dessa pedra de valor incalculável, de valor de dinheiro, quando o que estava sendo oferecido para eles era um valor emocional, era uma libertação, era libertamos você para continuar sua caminhada aqui na Terra, libertamos você para que você siga o teu propósito de vida, que o propósito de vida da gente é que a gente vem para cá para nós nos melhorarmos, porque o pensamento, né, tem até uma música, né, que diz assim, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa, não é? Então, o pensamento atrai energias negativas e essas atraem comportamentos negativos, vingança, rancor, mágoa, e aí você acaba tendo uma energia tal que fica compatível com entidades que estão andando por aí, ou inimigos do passado, ou obsessores, e acabam atrapalhando o nosso projeto de vida, o seu projeto de vida. Então, acaba ficando uma pessoa perturbada e começa a ficar revoltado. Assim como eu falo, sabe, amigas estrelas e amigos estrelas, quando eu falo de obsessor, é um nome que todo mundo consegue entender, né? É um título que todo mundo consegue entender. Mas também, a gente não tem que ficar vibrando negativo e falando, sabe, xingando também os obsessores, que esses também são vítimas, não é? Eu já contei uma história aqui para vocês, que o Chico Xavier estava no avião, indo para Nova York, e apareceu, eu tenho um programa que fala sobre esse evento, que é o meu programa que fala o dia que o Chico Xavier foi um mendigo em Nova York. Porque o Valdo Vieira estava com ele no avião, Emanuel apareceu e disse, Chico, avise ao Valdo que ele vai sofrer um ataque espiritual. É uma mulher russa que ela chega com um magnetismo tão intenso no olhar que ele pode abandonar o espiritismo. Ele pode abandonar os trabalhos que ele está fazendo com você. E o Valdo, um médico de 40 anos de idade, que acompanhava o Chico Xavier a todos os lugares, eles estavam indo fazer uma palestra em Nova York para divulgar a doutrina espírita e o lançamento de um livro do Chico, né, psicografado lá nos Estados Unidos. E o recado foi dado, o Valdo disse, imagina, o Valdo
um jovem de 40 anos bonito, médico, cirurgião plástico, que traria à luz da psicografia, da magnetização de tecnologias do mundo espiritual para cuidar de queimados, pessoas sem um nariz para produzir, que depois outros fizeram, né? Mas próteses para nariz, tem gente que não tem o nariz, ele ia criar gente que não tem orelha, gente que não tem um dedo, gente que não tem lábio. O projeto de vida dele, junto ao Chico Xavier, era incrível para benefício da humanidade, para benefício do mundo inteiro. E ele não, ele subestimou, ele falou, imagina que alguém vai conseguir fazer isso comigo. Falou, não, Chico, esquece isso. E o que aconteceu foi quando eles estavam no salão para fazer a palestra e a mulher entrou, o Chico disse, e não é que a bicha tá aí, a bicha veio? Não é? E assim que cruzou o olhar do Valdo Vieira com essa mulher, ele ficou completamente apaixonado e largou o Chico em Nova York. Então, quando a gente fala de magnetismo, sabe, é preciso ter muito cuidado, porque tudo é magnetismo, porque nós é que somos os geradores. Isso sai de dentro do nosso emocional, da vibração do nosso cardíaco, da força do eletromagnetismo do nosso pensamento. Porque o pensamento tem o eletromagnetismo, que já foi constatado pela ciência. Muitas vezes eu falo aqui para vocês, é a ciência que vai desvendar toda a espiritualidade. Todas essas coisas que se dizem que são mistérios, magia, milagre, a ciência vai explicar tudo. Então, o eletromagnetismo, essa frequência de onda que nós estamos aqui conversando, através da rádio, através do YouTube, não é? A frequência de onda da rádio, a frequência de onda do eletroencefalograma que a gente faz, é a frequência das ondas cerebrais, eletrocardiograma, nossa frequência cardíaca, não é? É aquela eletromagnetismo que sai dos nossos corações. Então, isso é física. Física quântica. Isso é engenharia, isso é científico. Então, a ciência vai convergir com a espiritualidade, se chamou de espiritualidade porque não tinha outro nome, não é? Mas vai desvendar todos esses mistérios. Então, a gente não pode subestimar aquilo que é real, que a ciência já provou que existe. Então, se o nosso pensamento pode ser lido num eletroencefalograma, se o nosso coração pode ser lido num eletrocardiograma, então nós sabemos que essa energia eletromagnética existe, que ela é gerada dentro de cada um de nós, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos geradores e criadores de energias novas. E falando mais um pouquinho, só para finalizar, sobre a energia do magnetismo, uma mãe chegou para o Chico Xavier e pediu, por favor, Chico, faz uma oração para o meu filho. Ele disse, quem sou eu? A energia e o amor de uma mãe é a maior força eletromagnética do universo. Ela é capaz de quebrar barreiras, portais, portas, porteiras, qualquer coisa. É a bênção de uma mãe. Por isso que a gente fala, feliz daquele que tem a bênção de sua mãe, não é? Então, o assunto de hoje é longo. Eu vou continuar falando no próximo programa sobre alguns casos de eletromagnetismo para que a gente possa cada vez mais ter um novo olhar, entender a nós mesmos, entender o outro e fazer da nossa vida uma vida melhor. Normalmente, no final dos meus programas, eu falo Namastê, que quer dizer, o Deus que habita em mim abençoa e se alegra com o Deus que habita em você. Namastê, estrelas. Até a próxima.